Graça e paz, divórcio e novo casamento, um tema bem polêmico que muita gente me manda perguntas a respeito disso. Eu fiz um vídeo que muita gente agradeceu, mas muita gente ficou com dúvidas, muita gente me mandou perguntas. Léo, o que é repúdio, o que é divórcio? A mulher tá ligada ao marido enquanto ele viver, mas João Batista não foi condenado porque ele condenou o adultério? Será mesmo que foi isso? O apóstolo Paulo não disse que a mulher não pode separar? Tem muitos ateus que usam o apóstolo Paulo para dizer que ele não é um homem de Deus, que na verdade ele contradiz os ensinos de Jesus por uma má interpretação de textos como esse. Gente, quando a gente interpreta o texto, quando a gente estuda a cultura judaica, estuda o Antigo Testamento, sobre o que Jesus estava falando ali com os fariseus a respeito de divórcio e repúdio, muita coisa fica muito clara. A gente consegue entender a Bíblia bem melhor. Então eu dediquei muitos meses só nesse estudo a respeito de divórcio e novo casamento. Eu vou falar do plano original de Deus para o casamento. Tem muita gente que vai quebrar a cara, que está condenando quem está no segundo casamento, mas vai quebrar a cara ao entender qual que é o propósito de Deus original para o casamento. Eu vou falar sobre o divórcio, em quais características, em quais situações pode se divorciar, e eu vou falar sobre novo casamento, se é permitido novo casamento, em quais situações é permitido e quem já casou de novo. Independente da situação, tem que voltar pro ex, dependendo da forma que foi, eu tenho que divorciar e agora seguir sozinho. Então eu vou falar sobre as principais dúvidas que me mandaram enquanto eu vou ministrando o estudo. O estudo que eu tinha feito já, mas que por causa desse vídeo eu decidi melhorar o estudo, aprofundar ele muito mais. Eu peço que você não tome decisões precipitadas de já vir no comentário atacando, falando mal da gente. Assista até o final, tome suas próprias conclusões depois de assistir até o final. Você que está me assistindo também, que está com dúvida, quer tirar essa curiosidade, quer tirar esse peso, esse fardo sobre a sua vida, também não fique com o que eu vou falar. Compare os textos e peça ao Espírito Santo para confirmar esse estudo no seu coração. E se o Espírito Santo confirmar, você vai sair livre, você vai sair em paz para servir a Deus, para viver o reino de Deus de uma forma leve e verdadeira, que é o que Jesus espera. Amém? Então vamos lá para o nosso estudo. Primeiro a gente vai entender o que é divórcio, né? Depois eu vou falar sobre o propósito original de Deus para o casamento lá nas falas de Jesus, mas para a gente entender de uma forma bem simples o que era o divórcio na época de Moisés. O divórcio se chamava Sefer Keritut, no hebraico Sefer Keritut. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o texto aqui no hebraico original. Então era Sefer Keritut. O que estava acontecendo? Por que Deus deu esse mandamento para Moisés? Jesus disse que isso é um mandamento. Uai, Léo, é um mandamento se divorciar? Não. Olha o que é o mandamento. Deus, ele odeia o repúdio. O que era o repúdio? Que foi o que eu falei no outro vídeo. O repúdio era o fato do homem rejeitar a mulher e mandar ela embora. Sem dar para ela isso aqui, ó, a carta de divórcio. Ou seja, a mulher era casada com o homem, ele não queria ela mais, ele achava nela alguma coisa que não agradasse ele mandava ela embora e agora essa mulher estava jogada. Ela não podia casar com outro homem, ela não tinha emprego, então ela sofria. Isso era uma injustiça terrível. Era isso que Deus estava odiando, a prática desses homens. A gente vai ver em Malaquias 2,16. Então, para corrigir essa injustiça, Deus deu isso aqui, ó, o Sefer Keritut, que é um mandamento. Deus falou, eu não quero ninguém repudiando as mulheres, ninguém mandando elas embora. Você casou, é para sempre, mas já que vocês estão duros de coração, estão repudiando as mulheres e mandando elas embora, então eu vou dar um mandamento para vocês, que é o divórcio, que é o Sefer Keritut. Deuteronômio 24, 1 e 2. Quando um homem tomar uma mulher e a desposar, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, por ele ter encontrado nela impureza, então ele lhe escreverá uma carta de divórcio, entregará na sua mão e despedirá da sua casa. E depois que ela tiver partido de casa, ela poderá ir e ser esposa de outro homem. O texto original aqui, então ele fala o seguinte, que ele então dará a carta de divórcio para aquela mulher e vai poder repudiar ela. Então o repúdio era uma permissão mediante a carta de divórcio. Ou seja, ele poderia mandar aquela mulher embora se ele tivesse um Sefer Keritut. Então deixa eu mostrar para você aqui o texto no original. Olha aqui como que é o texto no original. Tá tendo um barulho de construção aqui em casa, mas eu acho que não vai atrapalhar. Então aqui, ó. Se um homem casar e não achar a coisa grave, ele lhe dará uma carta de divórcio. Olha aqui o texto original. Keritut, tá vendo? Esse aqui é o texto original. Keritut, carta de divórcio.
então ele poderá despedir ela de casa, que é o shalak, que é o repúdio. Então, com a carta de divórcio, ele tinha permissão para repudiar a mulher. É por isso que lá a gente vai ver os fariseus perguntando a Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o texto lá de Jesus. Então aqui a gente fica bem entendido do que se tratava o divórcio. O divórcio, literalmente, dava o direito para a mulher casar de novo, para ela não ficar desamparada, para ela não ficar jogada, para ela não se tornar uma mulher da vida, para ela não ter que fazer favores e receber dinheiro em troca, porque era isso que essas mulheres se tornavam. Foi daí que surgiu o termo fornicação. Elas iam para alguns lugares e ali elas iam, né, entregar o seu corpo e se tornava um lugar de fornicação. Então muita gente interpreta Malaquias 2,16 de uma forma errada. Olha o que está escrito em Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre de violência a sua veste. Então o que estava acontecendo? Os homens estavam repudiando as mulheres, tratando elas com deslealdade, infidelidade e violência. E Deus estava odiando aquilo, Deus não estava gostando daquilo. Deus fez então a lei do divórcio, o mandamento de divórcio para corrigir isso aqui, gente. Então quando a gente vai para o texto aqui de Malaquias 2,16, na verdade ele começa lá atrás, ele começa no 13. E a gente vai ver que Deus não está falando, não é do divórcio. Como muitos pegam só essa parte, Deus odeia o divórcio, para deixar mulheres, principalmente mulheres, debaixo de violência, debaixo de abuso, debaixo de agressão, debaixo de traição e infidelidade. Só que a primeira parte do texto de Malaquias 2,16, que na verdade começa no 13. Olha o que ele diz aqui, ó. Ainda fazeis isto, cobre o altar de lágrimas e choros e gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da sua mão. Deus não estava aceitando a oferta, Deus não estava aceitando as lágrimas, Deus não estava aceitando o culto desses homens aqui. Por quê? Eles vão perguntar no versículo 14, por que ele faz isso? Então ele vai dizer, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Então olha aqui, a primeira coisa que Deus está combatendo aqui, a deslealdade, sendo a tua companheira e mulher do teu conserto. O Senhor não fez vocês somente um, sobejando-lhe o espírito para que a sua semente seja um. Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos os espíritos e ninguém seja desleal. Mais uma vez aqui, Deus falando de deslealdade para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia, aborrece o repúdio e aquele que cobre de violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos os espíritos e não sejais desleais. O que Deus está combatendo de verdade aqui não é o divórcio. O que ele está combatendo é a deslealdade, é a infidelidade, é a violência, é a dureza de coração com que os homens estavam tratando essas mulheres. Então nós não podemos pegar esse versículo 16 aqui de Malaquias e criar uma lei. Deus odeia o divórcio, não pode divorciar. Tá apanhando, continua casada. Tá sofrendo abuso, continua casada. Eu tô falando, gente, dessas coisas extremas de deslealdade. Porque Deus, ele odeia, é isso. Então é isso que o texto aqui tá dizendo. Então o repúdio era o shalá, que a gente viu aqui. E o divórcio era sefer keritut, que era lá de Deuteronômio 24. O divórcio não é o plano original de Deus, mas em situações específicas o divórcio é a prática da justiça, como a gente viu. Para aquela mulher ali não ficar desamparada, não ficar jogada, não ficar sofrendo, Deus então deu o mandamento da lei do divórcio. Quem fala que é um mandamento não sou eu, é Jesus que fala isso. Entendeu? Então se Deus odiasse o divórcio, inclusive, ele entraria em contradição com ele mesmo. Por quê? Porque em Jeremias 3,8 ele dá uma carta de divórcio para Israel. Olha aqui o que está escrito lá em Jeremias 3,8. Vi também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio, sefer keritut, e a mandei embora. E a repudiei por causa de todos os seus adultérios. Jesus estabelece aqui, Deus estabelece aqui, uma primeira liberdade para o divórcio. Adultério. Você lembra que Jesus disse que em caso de imoralidade sexual que envolve o adultério, pode se divorciar? Então aqui Deus mesmo praticou isso em meio ao adultério. Israel estava adulterando, Israel estava se prostituindo com outros ídolos. Então Deus deu uma carta de divórcio e repudiou e mandou embora. Adultério, infidelidade. Então Deus fez isso. Olha o que está escrito lá em Jeremias 3,8. Deixa eu voltar a tela aqui para você ver no original. Jeremias 3,8, que é o mesmo termo aqui, ó.
Quando, por causa disso, por ter cometido adultério, despedi Israel, ou seja, repudiei, tá aqui, ó, xalá, repudiei Israel e dei a ela carta de divórcio. Olha aqui, Sefé Queritute, dei para ela o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, ele entrava em contradição com ele mesmo, porque aqui ele deu a carta de divórcio. Deixa eu voltar lá para o nosso estudo. Ele deu aqui a carta de divórcio. Então isso mostra que em caso de adultério, em caso em que o outro faz aliança com outra pessoa, faz aliança com uma terceira pessoa, o divórcio é permitido. Você pode pedir o divórcio e pode mandar essa pessoa embora. E pode ir embora. Aqui Deus estabelece isso. Tanto é que Levítico 20:10 diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, ambos serão mortos, ambos sofrerão a pena de morte. Essa era a pena para o adultério, gente. Deus não alisava adultério. Deus não alisa adultério. Deus não brinca com essas coisas. Por quê? Porque é o propósito original dele que os dois se tornem uma só carne e vivam para sempre. Mas quando o adultério entra em cena, Deus fica chateado, Deus odeia o adultério. Entendeu? Então Deus ele estabelece isso. Deuteronômio 22 também. Se um homem for achado deitado com a mulher casada com outro marido, então ambos morrerão. Então não tinha essa. Adultério não é algo aceitável por Deus. Hoje, na nova aliança, Jesus nos encoraja a perdoar 70 vezes 7. A reconciliação é sempre bem-vinda. Mas Deus sabe o que um adultério causa de sofrimento na outra pessoa. Então ele quer que a gente reconcilie, ele quer que a gente perdoa, mas nesses casos ele permite. Tanto é que ele mesmo deu a carta de divórcio em caso de infidelidade. O segundo padrão que Deus estabelece para poder também pedir a carta de divórcio é quando é casamento com descrente, que o apóstolo Paulo confirma também em 1 Coríntios 7. Se é um casamento com descrente que está havendo paz, que não está interferindo no culto, no servir a Deus, não tem problema, pode continuar casado, se é uma pessoa que você ama, se é uma pessoa que está feliz, vocês estão vivendo uma casa de paz, porque acontece muito isso, gente. Às vezes o seu marido não é cristão, a sua esposa não é cristã, mas é uma boa pessoa, é um homem trabalhador, é uma mulher honesta, é alguém que te trata bem, cuida bem de seus filhos, não tem motivo para se divorciar nesses casos. Por quê? Porque o ambiente é de paz. Então o marido santifica a esposa santifica o marido. Só que lá em Esdras 10, o que estava acontecendo? Os homens estavam casando com mulheres estrangeiras que adoravam outros ídolos, que adoravam outros deuses, e Deus não suporta idolatria. Deus não suporta isso. Então Deus ordenou, através ali do profeta, que os homens se separassem daquelas mulheres, se divorciassem daquelas mulheres. Então aqui a gente vê uma outra forma também. O que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, do 11 ao 15? Se você conviver com descrente e ele aceitar conviver com você, permaneça casada, não se divorcie. Só que o apóstolo Paulo lá, ele não está nem falando de divórcio, ele não está nem dando instruções a respeito disso. Ele está tratando sobre imoralidade. Mas ele está dizendo, se está tudo bem, se está em paz, se ele não quer ir embora, pode continuar casado. Mas ele também diz que não devemos nos deitar em julgo desigual com descrentes. E aí, ele está se contradizendo? Não, ele está dizendo, olha, no meio de um casamento, onde ambos são uma só carne, se o descrente está vivendo em harmonia e paz, continua. Mas aqui Deus diz que se o descrente está cultuando outros deuses, está trazendo um ambiente de paz, de falta de paz e de destruição para dentro de casa, se é algo que está te impedindo, ele te impede de ir para a igreja, ele te proíbe de servir a Deus, fica se levantando contra a sua fé. Dentro desses ambientes, dentro dessas realidades, pode ser também que o divórcio seja aceitável. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 7, 3 e 4, que era a lei. Não te casarás com elas, não darás tu ao seu filho, nem sua filha para teu filho, porque ele deveria ter seu filho e seguisse para que servissem a outros deuses. Tá entendendo? Então Deus ele não quer dividir a glória dele, ele não quer que a gente divida a nossa glória. Então em casamentos, e a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco as palavras de Jesus também falam isso. Em casamentos em que de repente o cônjuge foi para outra religião, que não tem nada a ver com a religião de Deus. Foi adorar outros deuses, religiões que cultuam ídolos. Começou a fazer obras de feitiçaria dentro da sua casa. Começou a viver essas coisas, trazer ídolos dentro da sua casa. Pode ser que nessas situações você também possa pedir o divórcio. Possa haver um divórcio legal dentro dessa condição. E eu vou falar nas palavras de Jesus também.
Então isso mostra que o casamento entre crente e descrente pode ser desfeito caso esteja desagradando a Deus, envolvendo culto a outros deuses e ferindo o propósito original do casamento, que nós vamos falar daqui a pouco, propósito original do casamento, tá bom? Então Deus vai confirmar o ódio ao repúdio também no Novo Testamento, onde lá em 1 Pedro 3,7 ele diz: do mesmo modo, vocês maridos sejam compreensivos com suas mulheres, tratando-as com respeito, como o sexo mais frágil e co-herdeiras do dom da vida, para que nada impeça as suas orações. Se a deslealdade, a infidelidade, a violência dos maridos no Antigo Testamento proibia, na verdade, fazia com que Deus não recebesse os seus cultos e as suas ofertas, no Novo Testamento nem as orações de maridos infiéis, de maridos que não respeitam as mulheres, de maridos violentos são ouvidas. Deus ele confirma que o ódio dele é o repúdio, o ódio dele é a deslealdade, a infidelidade. Então entenda isso, gente. Deus não está combatendo o divórcio. Deus ele não quer o divórcio, é algo que não agrada a ele, não faz parte do plano original dele, mas dentro de algumas condições é a justiça sendo aplicada. É isso que nós precisamos entender. Porque Deus odeia muito mais a violência, a deslealdade, a infidelidade, o adultério, o abuso, do que o divórcio. O divórcio é um mandamento, a gente vai ver Jesus falando disso, daqui a pouco a gente entra nisso. Então vamos continuar aqui. Do mesmo modo, né? Isso mostra que a harmonia conjugal é essencial para a comunhão com Deus. Deus odeia o repúdio porque ele destrói o propósito do casamento, enquanto o divórcio, em casos justificados, pode ser um reconhecimento da falha na relação e prática da justiça. Então entenda que o casamento tem um propósito. Ele tem um objetivo. O casamento ele não pode ter mancha, ele não pode ter mácula. O casamento ele tem um propósito em que ambos vão viver algo de Deus. Então, quando vai ferindo esse propósito, com adultério, com violência, com agressão, já não está mais no propósito original do casamento. É isso que nós precisamos entender. Inclusive, gente, esse material aqui vai estar disponível na descrição do vídeo e também no comentário fixado, viu? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Você que quer também contribuir com esse canal, todos os nossos conteúdos são gratuitos, mas eu tenho um devocional físico de 21 dias no Evangelho de João, que você pode adquirir também, vai estar no link da descrição também, se você quiser adquirir esse devocional, tá bom? Então vamos lá. Deus então ele odeia o repúdio, não é o divórcio. O repúdio é uma coisa, o divórcio é outra. Em algumas situações o divórcio é permitido e até ordenado por Deus. Por quê? Porque Deus entende que o propósito original do casamento é mais importante do que a lei que regula um casamento que já não está mais cumprindo o propósito original. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente também sobre a lei. Quais são os principais preceitos da lei? Para que a lei serve? A lei não serve para manter alguém debaixo de agressão, debaixo de abuso, debaixo de sofrimento, debaixo de infidelidade. A lei não serve para isso, gente. A lei não serve para prender alguém. A lei serve para proteger. A lei serve para causar justiça, para trazer misericórdia, para trazer vida. Nós vamos falar sobre isso. Amém? Tanto é que o novo casamento ou casamento com divorciado é aceito até hoje entre os judeus. Né? Nós estamos falando aqui da prática dos judeus para entrar no Novo Testamento e no que Jesus e os evangelhos nos ensinam. Só os descendentes do sacerdote Arão que não se casam com divorciadas. Por quê? Porque eles só podiam casar com mulher virgem. Está lá em Levítico 21. Tomará por esposa uma mulher virgem, viúva ou divorciada ou desonrada, ou mulher da vida, esta não tomará, somente virgem. Então se ele está dizendo que os descendentes do sacerdote Arão não podiam casar com divorciadas, por quê? Porque os outros homens podiam. Casar com divorciada, gente, era normal. Casamento com divorciado era normal. Só que para os descendentes de Arão, só podiam casar com mulheres virgens, porque eles eram da linha sacerdotal. Então, no caso deles, eles não podiam casar nem com viúva, nem com divorciada, mas os outros homens podiam, tá bom? Agora, a gente passa para a compreensão de divórcio e novo casamento no Novo Testamento. As palavras de Jesus, começando, e depois a gente vai para as palavras de Paulo, tá bom? Então, vamos lá. Os fariseus vão tentar, de alguma forma, fazer Jesus se contradizer, ou contradizer a lei de Moisés. Eles queriam que de alguma forma Jesus se desvinculasse de Moisés, se desvinculasse da lei, para que eles pudessem provar que Jesus não era de fato o Filho de Deus. Então isso aqui, gente, na verdade eles estão tentando Jesus.
Eles estão tentando pegar Jesus em contradição. Eles não estão querendo saber se pode ou não casar de novo. Eles sabiam que podiam casar de novo, que podiam se divorciar. Só que olha a pergunta que eles fazem para Jesus aqui no versículo 3. Então, se aproximaram deles alguns fariseus tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Que eles podiam repudiar, isso eles sabiam, com carta de divórcio. Sem carta de divórcio não podiam. Só que a dúvida aqui era se podia ser por qualquer motivo. Por quê? Existiam duas escolas rabínicas em Israel. A escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel, por qualquer motivo, o homem podia se divorciar da mulher. Ele podia repudiar a mulher. Qualquer motivo. Ah, ela casou, depois de um mês engordou. Podia repudiar. Qualquer coisinha. Agora, a escola de Shammai já dizia que somente em casos mais graves é que se podia repudiar a mulher, mandar a mulher embora. Então eles perguntam para Jesus se era permitido divorciar por qualquer motivo. Jesus agora vai lá no Gênesis, Jesus vai lá no início de tudo e ele vai dizer, ele porém respondeu, não haveis lido que o Criador desde o princípio fez macho e fêmea e disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus está falando aqui de Gênesis 2, 24. Porque deixará o homem pai e mãe e une-se-á à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Daqui a pouco, a gente vai falar o que significa tornar-se uma só carne aqui. Como que era dado o casamento antes da lei de Moisés. E aí a gente vai entender que muita gente está agindo em hipocrisia ao condenar ao inferno pessoas que estão no segundo casamento. Daqui a pouco a gente vai entender mais sobre isso. Quando Jesus disse isso, eles então voltaram à pergunta original, a pergunta certa agora. Eles responderam, por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Por quê? Porque eles estavam querendo dizer que Moisés mandou repudiar. Essa é a pergunta que eles fez. Moisés mandou sim a carta de divórcio, mas Moisés não mandou repudiar. Entenda que há uma diferença entre repudiar e entre carta de divórcio. Então o que Jesus respondeu? Moisés permitiu o repúdio. Aqui a palavra utilizada para repúdio é apoluo. O que essa palavra significa? O mandar embora, o rejeitar sem a carta de divórcio. Mas a carta de divórcio é apostásium. Então aqui nesse contexto eles estão falando, Moisés permitiu a carta de divórcio, apostásio, e repudiá-la. Jesus disse, Moisés permitiu o repúdio. O divórcio era mandamento, e esse mandamento permitia o repúdio. Então o que Jesus disse? Moisés permitiu o repúdio por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Então Jesus está estabelecendo o plano e o propósito original de Deus. Aí ele vai entrar com a frase, eu porém vos digo, quem repudiar, ou seja, quem mandar sua mulher embora sem carta de divórcio, exceto por porneia, ou seja, imoralidade sexual de todo tipo e mais algumas coisas que eu vou falar, e casar com outra comete adultério. E quem casar com a mulher repudiada, sem a carta de divórcio, também comete adultério. Então vamos lá, gente. Jesus, ele está deixando aqui uma exceção bem clara para um novo casamento. Se a gente pegar esse texto aqui, parar nesse texto aqui, a gente vai ver que em motivo de porneia, uma pessoa pode casar de novo, uma pessoa que se divorciou. Esse texto ele é muito claro, ele é bem específico. O que vai levar a aparentes contradições são alguns textos que daqui a pouco a gente vai entender melhor. Então aqui o apostásio, né, que era o divórcio, que era a carta de divórcio, e o apolu, que era rejeitar e mandar embora sem a carta de divórcio. Com a carta de divórcio, você poderia mandar embora. E o porneia, que é o texto que Jesus fala, a não ser por porneia, causa de imoralidade sexual, a exceção que é dada, ela envolve algumas coisas. O que é imoralidade sexual? É todo tipo de imoralidade. Por exemplo, teve uma pessoa que me mandou uma dúvida do seguinte, eu casei com um homem, depois de um tempo ele se assumiu gay e foi embora. E aí? A gente se divorciou, eu vou ficar sozinha pro resto da vida ou eu posso casar de novo? Entra a exceção que Jesus falou de porneia, todo tipo de imoralidade. Gente, a mulher tá casada com o homem tá casado com a mulher, descobre que um dos dois abusou de uma criança. Você acha que essa pessoa vai ser obrigada a ficar ligada a essa pessoa pro resto da vida? Isso é uma imoralidade, todo tipo de imoralidade. Casou, descobriu que é lésbica, descobriu que é homossexual, a pessoa tá livre, gente. Deus não vai obrigar a pessoa a ficar ligada a alguém
Tem gente que se esconde atrás da religião, o cara até quer se converter, se tornar um homem mesmo, mas ele não consegue. Aí ele casa pra ver se consegue e descobre que não conseguiu, que não venceu a homossexualidade. Então ele é livre, gente, pra viver a vida dele. Ele é livre pra assumir a homossexualidade dele e a mulher é livre pra se casar novamente e vice-versa. A mulher é livre pra viver o lesbianismo dela, pra seguir. Claro, a Bíblia nos orienta que isso é pecado, que isso é errado, mas cada um vai responder pelos seus próprios atos. Mas isso vai dar uma liberdade para ambos. Claro que a liberdade para a imoralidade sexual vai causar coisas ruins na vida da pessoa caso ela não mude, não se arrependa. Mas a pessoa que sofreu com essa imoralidade, ela tá livre. Ela tá livre para viver a vida dela e casar de novo. E eu vou falar também se compensa ou não casar de novo, em que situações que não seria bom casar de novo, eu vou falar sobre isso também. Só que a porneia, além de envolver todo tipo de imoralidade, adultério, imoralidade, pornografia, um monte de coisa, ela envolve também o abandono da fé e culto a outros deuses. Porneia está intimamente ligada também, nas traduções bíblicas, à prostituição com outros deuses. Está ligado também a culto a outros deuses, a abandono da fé. Então, em caso de abandono da fé, culto a outros deuses, a pessoa abandonou a fé, agora tá vivendo no mundão mesmo, tá traindo, tá indo pra fora, tá ficando com vários homens, várias mulheres, a pessoa tá livre, gente. Ela pode pedir o divórcio, ela tá livre também, ela tem o direito de casar de novo. É o que Jesus está falando aqui, e daqui a pouco eu vou fazer o contraponto com outros versículos que parecem contradizer o que Jesus ensinou aqui. Tá bom? Então, nesses casos aqui de porneia, a pessoa é livre para casar de novo. Então, esses aqui, ó, gente, são alguns léxicos gregos mais, como é que se diz, mais respeitados do mundo. Esse Bauer, Tyre aqui, eu não sei nem falar o inglês direito, mas eles são os léxicos muito importantes e eles mostram que porneia significa todo esse tipo de imoralidade e também está ligado a culto a outros deuses e abandono da fé. Tá bom? Então, um exemplo aqui do abandono da fé sendo utilizado para porneia. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira e da porneia, e os reis da terra se prostituíram, porneia com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com grande abundância do seu luxo. Tá falando da grande Babilônia, tá falando de pessoas que se envolveram com ela, que foram pro mundão, que foram para adorar esse ídolo mesmo, para adorar a Babilônia, entendeu? Então, porneia também significa isso. É por isso que lá em Esdras é dado o conselho para aqueles homens se divorciarem daquelas mulheres que se prostituíam com outros ídolos, que adoravam outros ídolos. Então veja que lá no Antigo Testamento, a gente não vive o Antigo Testamento, mas ele é uma sombra para o Novo Testamento, para que a gente possa aplicar aos olhos de Jesus no Novo Testamento. Deus já tinha estabelecido isso também como uma permissão para o divórcio, tá bom? Então a gente fala, mas não foi Deus não, foi Moisés. Gente, Moisés não tinha poder e autoridade para criar leis espirituais. Moisés conversava com Deus face a face e Deus dava os mandamentos para Moisés. Olha aqui em João 7,19, Jesus falando sobre a lei de Deus. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vocês observa a lei. Por que procurais então me matar-me? Quem que deu a lei? Foi Deus ou foi Moisés? É lógico que foi Deus, mas Jesus, ele falava de Moisés porque Moisés era o tutor da lei. Assim como agora Jesus é o tutor da graça, da nova aliança. Então não quer dizer, foi Moisés que permitiu. Não, gente, foi Deus que permitiu. A questão é que Jesus usava essa figura de linguagem. E olha só que interessante. Aí tem alguns textos do Novo Testamento em que não aparece essa exceção que Jesus dá. Quando a gente vai ler alguns textos, só fala assim, quem repudiar sua mulher e casar com outro comete adultério. Não tem a exceção. Mas o interessante é o seguinte, quando Jesus usa o termo repúdio e divórcio juntos, ele permite a exceção para o novo casamento. Olha aqui, Mateus 5, 31 e 32 e Mateus 19, 9. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher dará carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. O termo aqui, fornicação, na verdade, é porneia, que é aquele significado que a gente falou. Então, nesses textos aqui, onde Jesus fala de repúdio, seguido de divórcio, ele dá liberdade para o novo casamento. Porque era somente nessas condições que podia se casar de novo. Quando Jesus fala só repúdio, sem mencionar a carta de divórcio, aí ele já não dá
liberdade ou exceção para o novo casamento, como aqui em Lucas 16:18. Qualquer um que repudia, ou seja, ele está usando o termo apolu, sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido também adultera. Olha que o texto já está, repudiada. Ou seja, uma mulher que não está divorciada, ela só foi mandada embora, rejeitada, sem a carta de divórcio. Então aqui ele usa o termo repúdio sem a carta de divórcio, por isso que não dava exceção para o novo casamento. Simplesmente isso, gente. Quando ele fala em Marcos também, Marcos 10, é o mesmo episódio de Mateus 19, onde ele tinha dado a exceção. Só que lá em Marcos 10, Marcos oculta essa parte, porque depois Jesus vai falar só com os discípulos. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Ele diz: qualquer que deixar, ou seja, repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E se a mulher deixar, ou seja, repudiar seu marido e casar com outra, adultéria. Aqui ele está falando também do repúdio. É o mesmo texto lá de Mateus 19. Só que o que pode ter acontecido também aqui é que Marcos ocultou a exceção. Não quer dizer que Jesus não falou a exceção, porque lá em Mateus 19 tem a exceção. Só que Marcos, ele pode ter abreviado, como ele fez na ceia. Marcos 14, do 22 ao 29. Vamos lá, ó, do 22 ao 25. E comendo ele, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que beber no reino de Deus. E tendo contado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que está de diferente aqui no texto de Marcos? Marcos não diz que Jesus fala para a gente fazer isso em memória dele. Então, se a gente pegasse o texto de Marcos isolado, onde ele oculta a parte que Jesus fala, façam isso em memória de mim, a gente não faria a ceia do Senhor. Mas a gente precisa ligar a Bíblia, um texto no outro, e fazer comparações. Então, o fato de Marcos não ter deixado aqui uma exceção, não significa que Jesus não falou a exceção. Assim como o fato de Marcos não ter falado que nós precisaríamos fazer e comemorar a ceia em memória do Senhor, não quer dizer que a gente não tenha que fazer. Por quê? Porque no texto de Lucas mostra que a gente tem que fazer. Então, gente, a gente interpreta Bíblia com Bíblia. Eu não posso pegar um texto isolado e criar uma doutrina. Eu não posso pegar, tá vendo aqui, ó, quem casar com a divorciada tá em adultério. Primeiro, que a tradução tá errada, não é divorciada, é repudiada. E segundo, que Bíblia se interpreta com Bíblia. Então aqui não tem exceção, não quer dizer que Jesus não deu exceção. Marcos só não falou da exceção, que é o mesmo que acontece em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11, que a gente vai falar agorinha. Amém? Então quando foi, gente, que ficou definido que segundo casamento era pecado e não tinha mais jeito? Foi no Concílio de Trento feito pela Igreja Católica. Ela declarou que o casamento era um sacramento indissolúvel e que não tinha mais jeito. Foi tanto no Concílio de Trento quanto no Concílio de Elvira. Então a Igreja Católica definiu que novo casamento, independente de qualquer coisa, era um pecado imperdoável. Era um pecado que não tinha jeito, porque o casamento é indissolúvel. Era isso que eles falaram. Só que a gente vai ver aqui, ó, é uma notícia recente, o Papa reafirma defesa da comunhão para os divorciados. Por quê? Porque os divorciados não podiam ter comunhão na Igreja Católica, não podiam batizar os seus filhos. Eu não sei se você sabe disso, mas era assim na Igreja Católica. Só que o Papa Francisco começou já a rever essas coisas. A Igreja Católica já está revendo essas coisas. Pesquisa aí no Google. Igreja Católica, divórcio. Papa, divórcio. Você vai ver um monte de notícias que já estão mudando isso aí. Que já estão trazendo essa mudança. A própria Igreja Católica. Amém? Outra coisa que muita gente fala, João Batista não foi condenado por combater o adultério? Não, gente. O que João Batista estava condenando, o que João Batista estava ali realmente falando, não era sobre adultério, era sobre uma lei que existia em Levítico, que um homem não podia possuir a mulher de um irmão enquanto ele estivesse vivo. Se o irmão morresse e aquela mulher não tivesse filhos, o irmão poderia continuar e dar filhos para aquela mulher, para que a linhagem do irmão continuasse. Mas se o irmão estivesse vivo, o irmão não poderia casar com a sua mulher, mesmo se ela fosse divorciada. Era imundício um homem tomar a mulher de seu irmão. Olha o que está escrito lá. Versículo Marcos 6, 17 e 18. Porque o mesmo Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, que era irmã de Herodes, seu irmão, com a qual se casara. Olha o que João Batista disse para ele. Pois João lhe dizia, não é lícito possuir a mulher de seu irmão. Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo? Ele não falou, não é lícito casar com a mulher divorciada.
Não é lícito você entrar numa relação com alguém que se divorciou. Não, ele diz, não é lícito possuir a mulher de seu irmão. Era isso que ele estava combatendo, porque João Batista estava de acordo com a lei ainda. Olha o que diz Levítico 20, 21. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia. Descobrirá a nudez de seu irmão. Ficarão sem filhos. Então Levítico, ele condenava a prática de um homem possuir a mulher do irmão enquanto o irmão estivesse vivo. O homem não podia possuir a mulher do irmão. E é isso que João Batista repreendeu. Não era o fato dela ser divorciada. Não era o fato de ter casado com alguém divorciado. Foi o fato de um homem possuir a mulher do irmão. O texto é claro, gente. Versículo 18. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Levítico, tem outro texto de Levítico também que fala a mesma coisa desse aqui. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia. Ou seja, a lei proibiu o homem tomar a mulher do irmão. Foi por isso que João Batista foi condenado. Então, facilmente você vai ver gente dizendo: João Batista perdeu a cabeça por falar contra o adultério e você quer falar contra o novo casamento e você quer falar que pode casar de novo. Tá vendo, gente? São pessoas que não estudam a Bíblia. Ouve alguém falar um dia e fica com isso. Tá vendo agora aqui, você que não sabia por que João Batista foi preso e depois teve sua cabeça arrancada? Por causa dessa lei aqui, que Herodes não poderia possuir a mulher de seu irmão. Não era por causa de divórcio. Amém? Agora outra coisa. Sobre a união indissolúvel de um casamento ser espiritual. Nós não podemos afirmar que uma união espiritual entre duas pessoas torna o casamento indissolúvel pela lei. Por que a gente não pode considerar isso? Porque se eu considerar que essa união espiritual e carnal é indissolúvel, eu vou estar condenando todo mundo que casou com uma pessoa depois de ter perdido a virgindade com outra. Então vamos supor, a pessoa perdeu a virgindade lá com alguém lá na adolescência, na juventude. Depois de alguns anos conheceu alguém e se casou. Estaria em adultério se eu considerasse isso. Por quê? Porque o que unia as pessoas uma só carne, o que une as pessoas uma só carne, uma ligação de alma, é a relação íntima. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 2, 24. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Como que eles se uniam ali em Gênesis 2, 24? Através da união íntima. Como que isso é comprovado? 1 Coríntios 6, 16, onde Paulo diz que a união íntima faz duas pessoas uma só carne. Olha o que ele diz lá, 1 Coríntios 6, 16. Ou não sabeis que o que se une à prostituta é um corpo com ela? Porque como está escrito, serão dois, uma só carne. Ele usa o texto de Gênesis 2, 24 para dizer que alguém que se relaciona intimamente com a prostituta se torna uma só carne com ela. Ou seja, houve a ligação espiritual. Houve a ligação de alma ali. Quando a pessoa tem relação, tem uma ligação de alma. É por isso, gente, que é pregado para a pessoa casar virgem. Qual que é o propósito original de Deus para o casamento? Duas pessoas virgens se casando. Porque a partir do momento que você contraiu uma união carnal com alguém, você se tornou um com ela. Carnalmente falando. Por isso, gente, que é importante guardar a santidade. Muitos casamentos hoje, infelizmente, se foram, se perderam. Muita gente tem dificuldade por causa disso. Entendo, o casamento não foi feito para o sexo, mas o sexo que foi feito para o casamento. Aí tem muita gente que vai lá, faz as coisas erradas antes de casar e depois casa para legalizar o sexo. E tá errado. Entenda isso, gente. O casamento não foi feito para o sexo, mas o sexo foi feito para o casamento. Só que muita gente faz antes. Pratica antes, e aí já perde o propósito original do casamento. Pessoas que não casaram virgens já não estão no propósito original do casamento, já é um leito maculado. Pessoas que perderam a virgindade com um e casou com outra, já é um leito maculado. E se a gente fosse considerar essa união espiritual, a gente estava condenando um monte de gente para o inferno nesse momento. Porque o que teria de gente que acha que tá o bambambam da história, porque nunca divorciou, mas que perdeu a virgindade com uma pessoa e casou com outra, e quer criticar quem casou de novo. Então entenda, gente, a partir de Moisés, o casamento passou a ser regulado pela lei. Olha aqui para vocês verem a prova disso. Lá em Gênesis 29, 23, como que foi o casamento de Jacó com Lia? Olha aqui. Mas à noite, tomou sua filha Lia e trouxe Jacó, que se deitou com ela. Ou seja, Jacó se deitou com Lia, casou. Gênesis 29, 28. E Jacó fez assim. Cumprindo o período de 7 anos, Labã lhe deu uma filha Raquel em casamento. E Jacó se deitou com ela. O que dava o casamento ali? O se deitar com o outro. Era isso que formava a união.
Era isso que formava a união carnal, os dois uma só carne. E hoje também é assim, gente. Por isso que não se pode sair por aí tendo relação. É por isso que a gente ensina suas crianças, ensina seus jovens, ensina seus adolescentes. Isso é muito sério, gente. Relação sexual é sério. Ter relação fora do casamento é algo sério. Não é brincadeira, tá bom? Mas a partir de Moisés, Deus trouxe diretrizes e o casamento passou a ser regulado pela lei. Agora é a lei que regula o casamento, não é mais a união. Senão, um casalzinho de namorado aqui já está casado. Senão, as igrejas que são contra o casamento amasiado teriam que falar, não, o casamento amasiado também vale. Aí acabaria a hipocrisia. Não, vocês estão morando junto, tá casado. Mas não, gente, o casamento passou a ser regulado pela lei a partir de Moisés. Então aqui, ó, Deuteronômio 24:1, Êxodo 22, 16 e 17 são alguns textos que mostram que o casamento passou a ser regulado pela lei, passou a ter obrigações legais. Não é mais como era antes. Ah, deitou, casou. Não, agora tem lei, agora tem que assinar, agora tem compromisso, agora tem justiça, agora tem civilização. Agora a gente está debaixo da autoridade dos homens e da autoridade de Deus. Agora a gente dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então o casamento passou a ser regulado pela lei de Deus, a lei de Moisés, e na nossa lei hoje pela igreja, e pela lei dos homens, a lei civil. Porque a lei de Moisés aqui era tanto uma lei espiritual quanto uma lei civil. Era uma obrigação civil. Por isso que era um mandamento, tá bom? Então a gente entende isso. A partir de Moisés, o casamento passou a ser regulado pela lei, tá bom? Aí entra aquela pergunta: a mulher está ligada ao marido enquanto ela viver? Aí a gente vai entender Romanos 7:2 baseado nisso aqui. A mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Esse pela lei aqui, gente, muda muito o sentido da coisa. Se fosse assim, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, beleza. Mas aqui está escrito que é pela lei. Ou seja, a mesma lei que liga é a mesma lei que pode desligar, que permite o divórcio, o sefeker itútil, o apostasio. Então você entendeu? Quando nós passamos a entender isso aqui, gente, muita coisa muda. Então, pela lei, ela está ligada ao marido. E aqui, o apóstolo Paulo não está trazendo diretriz sobre divórcio e novo casamento. Ele está usando um exemplo, gente. Ele está usando uma referência. Esse texto aqui que ele está dizendo em Romanos 7:2, ele está usando o mesmo termo que ele usa lá em 1 Coríntios 7:27. Está ligado à mulher, que é o termo dedevnos, que é o texto usado aqui em Romanos 7:2 para dizer que ela está ligada pela lei. Então, gente, a lei que liga permite o divórcio que desliga. E daqui a pouco a gente vai falar se tem alguma forma de desligar espiritualmente também. Por exemplo, a pessoa foi lá e teve a relação antes de casar e se converteu. Você acha que não foi perdoado? Você acha que não foi apagado? A pessoa se arrependeu da vida pregressa dela, agora quer casar. Você acha que o que ela fez no passado, tendo relação com outras pessoas fora do casamento, não foi apagado, não foi perdoado? Não foi desligado espiritualmente? É lógico que foi, gente. O perdão chegou para essa pessoa. Amém? E aqui ele não está criando lei espiritual, ele não está criando uma lei do divórcio e novo casamento. Ele está usando um exemplo para falar do nosso relacionamento com Cristo e com a lei. Ele está dizendo que agora nós morremos para a lei, assim como quando esse marido morre, e está livre. Entendeu? Olha aqui, ele diz no versículo 4, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, e aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Então ele está estabelecendo agora que a gente não vive mais pela lei, a gente vive pela graça, por aquele que ressuscitou dentre os mortos, por Jesus, pelo Espírito Santo. É assim que a gente vive agora e não mais pela lei. Então aqui, inclusive, ele nem estava dando diretriz sobre divórcio e novo casamento. Ele estava falando, usando um exemplo, tá bom? Então vamos lá. O que é o mais importante na lei para a gente entender a respeito dessa questão? Olha o que diz lá em Mateus 12, 3, 4. Jesus falando com os fariseus. Ou não lestes o que Davi fez? Quando teve fome, ele e os que estavam com ele, entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não era lícito a ele comer, nem aos que com ele estavam, somente os sacerdotes. Entendeu? Davi deveria sofrer pena de morte. Essa era a lei. Essa era a lei aqui. Se Davi... Qualquer um que fizesse isso que Davi fez aqui, a pena era de morte. Só que Davi não sofreu a pena da causa de morte, por quê? Porque estava envolvendo risco de vida. Estava envolvendo a vida daqueles homens.
E a lei, ela serve justamente para proteger a vida, para proteger o cidadão, para proteger a pessoa. Toda a lei de Deus, todos os princípios de Deus servem para nos proteger, para proteger a nossa vida. Então esse é o principal preceito da lei. Então aqui, ó, Davi deveria receber pena de morte, mas devido à sua necessidade de risco, a misericórdia de Deus foi aplicada. Porque quais são os principais preceitos da lei? Justiça, fidelidade e misericórdia. Então aqui ele obteve a misericórdia. Então, em casos de casamentos onde há risco, a preservação da vida devem ser priorizadas na ótica da lei. A segurança física, a segurança emocional do indivíduo não pode ser comprometida por regras que em situações externas podem se tornar secundárias. Então tem a regra, tem a lei de permanecer casado? Tem. Mas dentro dessas situações elas se tornam secundárias. Por quê? Porque a preservação da vida. A pessoa está casada, está sofrendo ameaça de morte, está sofrendo agressão, está sofrendo abuso. Os filhos estão sendo ameaçados de morte. Sofreu um abuso os filhos. Então, uma série de coisas que pode estar acontecendo. Então, dentro dessa situação, gente, o que deve prevalecer são os principais preceitos da lei, da proteção da vida, da proteção da honra, da proteção da pessoa. Mas sabe por que muitos não fazem isso? Porque custa. Custa dinheiro, gente. Por que muitas igrejas, eu não vou dizer a igreja de Jesus e nem todas as igrejas, mas eu vou dizer muitas. Muitas igrejas preferem dizer para a mulher continuar lá, orar pelo marido, do que dar um apoio para essa mulher. Porque custa. Custa você fazer uma rede de apoio para uma mulher que está sofrendo. Principalmente para a mulher. Pode acontecer com o homem também. Mas custa, gente. Custa você criar uma rede de proteção para a mulher e para os filhos que estão sofrendo debaixo de um marido abusador, agressor, violento, perverso. Porque aí você tem que criar uma rede de proteção. Você tem que cuidar daquela mulher. Você tem que cuidar daquela família. Você tem que agir perante a lei, tem que denunciar aquele homem. Então, assim, é uma série de coisas que acontecem que muitos preferem se ocultar. Aí é mais fácil dizer que, não, Deus odeia o divórcio, continua orando e ele vai mudar. É mais fácil do que você criar uma rede de apoio, uma rede de ajuda, uma rede de sustentação para aquela família. Então, muitas vezes acontece isso, tá bom? Então, Jesus fala aqui em Mateus 23, que a justiça, a misericórdia e a fidelidade devem ser as coisas mais importantes da lei. Então isso deixa claro que a justiça e a misericórdia são os principais preceitos, tá bom? Ou seja, se a ligação é dada pela lei e a lei tem a possibilidade de divórcio, então pode ser desligado pela lei. Amém, gente? Então vamos lá, tá ficando grande o vídeo, hein? Você que ainda não curtiu o vídeo, curte aí, vai comentando aí o que você tá achando até agora. Mas e os textos de 1 Coríntios 7? Contexto de 1 Coríntios 7. Então lá em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo não está falando de divórcio e novo casamento. Lá ele está falando de imoralidade. Ele está combatendo a imoralidade que estava acontecendo ali. Gente, era coisa terrível que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Entendeu? Era filho com madrasta, era bagunça, gente, era imoralidade. Tanto é que em 1 Coríntios 6 ele tem que falar, vocês não sabem que quando vocês se unem, a prostituta se torna uma só carne com ela. Então ele está questionando isso, ele está combatendo isso. Então, no começo do capítulo aqui, ele tem o foco no casamento. Então, ele vai dizer para os maridos e para a esposa, olha, o seu corpo é da sua esposa, o seu corpo é do seu marido. Ou seja, para ninguém ficar negando relação um para o outro. Para quê? Para o outro não cair em tentação. Porque quando a pessoa tá ali, tá tendo a relação, ela tá bem alimentada, vamos dizer assim. Mas aí o casamento tá ruim, a mulher não quer, o cara não quer, tá um privando o outro. Aí pode dar lugar para imoralidade, para o adultério. Você entendeu? Então ele está combatendo isso. Então ele está dizendo, ó, o corpo da mulher é para o marido, do marido é para a mulher. Um tem autoridade sobre o outro. Ó, ninguém fique sem ter relação com o outro, a não ser que seja por um propósito e por um curto espaço de tempo e se houver consentimento. Tem gente que faz jejum e não quer fazer relação com o marido, com a esposa. Gente, é só se tiver consentimento. Então ele estava falando isso aqui dentro desse contexto. Então, ele do foco 1 ao 7, ele tem um foco no casamento. No versículo 8 e 9, ele vai falar para os viúvos, solteiros e viúvas. Então ele vai dizer para ninguém casar, mas se casar não peca. Então o foco dele aqui nos versículos 8 e 9 está falando com solteiros e viúvas. Aí entra um versículo polêmico que é 1 Coríntios 7, 10 e 11. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Gente, o texto de 1 Coríntios 7, 10 e 11 ele é um pouco polêmico, porque muitas pessoas esquecem de interpretar a Bíblia pela Bíblia.
Você acha que ele ia contradizer Jesus? Ele está usando aqui o mesmo texto que Jesus usou. O que Deus uniu, não separe o homem. Aqui ele está considerando um casal onde os dois são cristãos. Como que eu sei disso? Porque nos próximos versículos ele vai tratar um casal onde um é cristão e o outro é descrente. Então aqui ele está falando de dois casal cristão, onde ele não está considerando as exceções. E tem outra, a mulher também não podia pedir divórcio. Nessa época aqui, quem podia dar o divórcio era só o marido. Se a mulher pedisse o divórcio, ela ficava repudiada. Se a mulher se separasse, tanto é que o termo que ele usa aqui é se separar, não é divorciar. Porque a mulher não podia divorciar, ela só podia separar, só podia ir embora, só podia deixar a casa. Mas ela continuava ligada ao marido, por quê? Porque só o marido poderia dar divórcio. Tanto é que na parte B do versículo ele diz que o marido não se divorcia da mulher. Então o texto de 1 Coríntios 7, 10 e 11, ele precisa ser interpretado no contexto e entender que Bíblia se interpreta com Bíblia. Eu não posso pegar 1 Coríntios 7, 10 e 11 e criar uma lei, e criar uma doutrina. Porque senão eu vou dizer que Paulo está contradizendo Jesus. E não é isso, gente. Ele só não está considerando a exceção. E ele está falando num contexto onde uma mulher não podia nem sequer pedir divórcio para o marido. Hoje já pode. Entendeu? Então aqui ele não está considerando a exceção. Tá bom? Tanto é que volta aqui no texto de Marcos. Se a gente pegasse um texto isolado para criar uma doutrina, então nós não precisaríamos participar da ceia do Senhor, porque Marcos não disse que deveríamos participar da ceia do Senhor. E aí, quem tá certo, é Lucas ou é Marcos? Os dois, gente. Marcos só não falou completo. Quem tá certo, Jesus ou Paulo? Os dois. Paulo só não considerou a exceção. Então é algo simples, gente, mas que a religião vem e bagunça tudo, tá bom? Então vamos lá. Tá lá o texto de Marcos, né? Depois, nos versículos 12 ao 16, ele vai falar do casal crente e descrente. Eu já falei sobre isso, então não vou entrar muito nesse tema aqui. Mas do crente e descrente, tendo havendo paz, estando tudo bem, continua casado, o descrente quis ir embora, o outro tá livre. Isso aqui, gente, eu acho que não tem muita coisa. E tem uma coisa também, gente, tá vivendo um casamento. O cara tá traindo direto, tá agredindo, ele já se tornou um descrente. Ele já se tornou um descrente, então o outro tá livre. O outro pode pedir o divórcio e tá livre. Então isso aqui, gente, é uma coisa básica. Traiu uma vez, perdoou, beleza. Mas é algo frequente, acontece direto, sempre. Já se tornou um descrente, gente. Tá agredindo direto, já se tornou um descrente. Então a gente precisa considerar essas situações também. Dos versículos 17 ao 24, ele fala dos religiosos, né, e dos escravos. Ele está falando aqueles que chegaram circuncidados, permanecem circuncidados, aquele que era escravo. Então ele vai falar um pouco sobre isso. Depois ele vai falar de virgens e solteiras. Ele fala no versículo 25, 26 e depois finaliza no versículo 28 falando aqui de virgens e solteiras. Com respeito às virgens, não tenho um mandamento, mas dou minha opinião, como alguém que recebeu o Senhor, misericórdia ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, pensa ser bom para o homem permanecer assim como está. Gente, o apóstolo Paulo está dizendo para todo mundo em 1 Coríntios 7, não se case. Viúva, solteiro, viúvo, virgem, casado, não se divorcie, não se case. Para todo mundo divorciado, a gente vai ver que em versículo 27, não se case. É uma única mensagem para todo mundo, não se case. É isso que nós precisamos entender o contexto aqui de 1 Coríntios 7. E eu vou dizer pra você, gente, se hoje você tá divorciado ou divorciada, tem filho pequeno, tem criança pequena, não se casa também não coloca uma pessoa dentro da sua casa não. Principalmente se você é mulher e tem uma filha mulher dentro da sua casa, pequena, não se casa de novo não coloca um homem dentro da sua casa não. Só se você tiver muita certeza e muita clareza de Deus mesmo. O mundo tá tão terrível hoje quanto tava aqui na época de Paulo. E ele estava dizendo essas coisas aqui para privar as pessoas de sofrimento, de angústia, de tanta coisa ruim que estava acontecendo ali naquela realidade. Então, antes de você casar de novo, pense bem. Se você não tem filhos, é um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, já errou uma vez, cuidado para não errar de novo. Ore, dedique a sua vida ao Senhor, busque ao Senhor. Faça de Deus, faça de Jesus o melhor pai para os seus filhos. Sabe, a melhor mãe para os seus filhos. Sabe, dê para os seus filhos o melhor pai que eles poderiam ter, que é o Pai Celestial. Cuidado, gente, cuidado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui e eu reforço o que ele está dizendo. Eu reforço. Se você casar de novo, você vai estar em pecado dentro dessas circunstâncias aqui? Não. Mas é melhor não casar, dependendo das circunstâncias. Tem um filho pequeno em casa, tem uma criança pequena. Sabe, apega na mão de Deus, vai com Deus. A não ser que você tenha muita clareza, muita certeza,
perdão, muita direção de Deus, tá bom? Então, o que ele está falando aqui? Aqui no versículo 27 e 28, o apóstolo Paulo está falando claramente com um divorciado, tá, gente? Tem muita gente que tenta distorcer esse texto aqui, mas não tem jeito. Olha o que está escrito. Está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher. Aí o texto para livre de mulher aqui é esse lelimenos apnaigos, que significa separado, divorciado e liberto. Você pode procurar qualquer lexo grego, qualquer professor de grego aí, pode perguntar que ele vai falar para você que o que está escrito aqui é divorciado, separado ou liberto. O texto é bem claro. Está ligado à mulher, ou seja, está casado, está ligado a ela pela lei, não busque separar. Não busque se desligar. Está desligado, está livre, está separado, está divorciado, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. Ou seja, conjunção adversativa mais. Liga a oração anterior com a oração posterior. Tem gente que fala que esse começo do versículo 28 está ligado lá no 25 e 26, mas não é. Está ligado aqui no 28, no 27. Conjunção adversativa. Conjunção, liga a oração anterior com a oração posterior. Isso é muito claro, gente. Mas se te casares, não pecas. O texto é bem claro, o texto é bem objetivo, tá bom? Deixa eu até mostrar para vocês aqui no original. Deixa eu até mudar a tela aqui para você ver certinho no original. Deixa eu colocar aqui. Pera aí, é isso aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui, 1 Coríntios. O vídeo está ficando grande, mas é importante, gente. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27. Vamos lá. 1 Coríntios 7, 27. Então o que está escrito? Está casado, não procure separar-te. Está livre, que é aquele termo. Olha o que significa aquele termo. Separação, libertação, dissolução, divórcio, livre do laço do casamento. Tá vendo aqui? Então lá tá falando de alguém divorciado, gente. O texto é bem claro. Esse aqui é o texto original, tá bom? Você pode procurar em qualquer Bíblia original, qualquer lexo grego, que você vai ver que lá tá falando de alguém divorciado, beleza? Então tá divorciado, não busque mulher. Mas se buscar, se casar, não peca. Mas ele tá dizendo para não casar. Conjunção adversativa, liga uma oração na outra, lembrando que Bíblia não tem capítulo e versículo. Bíblia original é tudo escrito direto. Quem separou o versículo 27 do versículo 28 foi a Igreja Católica. Então esse texto aqui, ele tá unido, ele tá junto, ele não tá separado, beleza? Como sei que o apóstolo Paulo não tá falando de alguém solteiro aqui? Porque ele já tinha falado dos solteiros lá no versículo 8, ele tinha usado o termo ágamos, tá bom? O termo para solteiro é ágamos, por isso que aqui no versículo 27 ele não tá falando de solteiro. Tá bom? Então aqui no versículo 36 e 38 ele tá falando do casal de noivo, o noivo que tá com a sua virgem, né? E aí ele tá dizendo, ó, se você consegue, não se casa, mas se você não consegue se conter, né, na relação, então se casa. Se você não casar faz bem, mas se casar também não faz mal, não é pecado, tá bom? Versículo 39 e 40. As mulheres ainda ligadas pela lei ao marido. A mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre. É o mesmo texto lá de Romanos 7:2. Só que lá em Romanos 7:2, ele faz questão de frisar que é uma mulher casada, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, a diferença do Romanos 7:2, ó. O termo que ele usa aqui, ele faz referência a uma mulher casada, ó. A ênfase está nesse termo aqui, ó. Sob a lei. Eu não vou saber falar isso aqui, mas é sob a lei, tá bom? Refere a uma mulher casada. Já em 1 Coríntios 7,19, ele usa o termo está ligada. Entenda que há uma diferença aqui. Ele está dizendo de alguém que está ligada pela lei lá, e aqui ele está dizendo uma mulher que está ligada. É o mesmo termo, né, que também inclui pela lei, só que ele não dá ênfase em ser casada. Por quê? Porque provavelmente esse texto aqui está falando de uma mulher repudiada. Por que não é viúva? Porque ele já tinha falado com a viúva lá no versículo 8 e 9. Ele já tinha falado com a virgem, ele já tinha falado com a solteira. Só faltava ele falar com um tipo de mulher. Qual que era a mulher que estava ligada ao marido, mas ainda não era viúva e não era solteira? A repudiada. Então o versículo 39 aqui, eu acredito que está bem claro que ele está falando de uma mulher repudiada, tá bom? Então aqui, ó, no caso de um divórcio ou morte do cônjuge, essa pessoa não está mais ligada pela lei. Após a dissolução de vínculo de forma justa, de acordo com Mateus 19, 1 Coríntios 7,15, a pessoa está livre, que é o que ele fala lá em 1 Coríntios 7,28 também. Então aqui provavelmente ele está falando de uma mulher repudiada que ainda está ligada ao marido enquanto ele viver, tá bom? Mas no caso de divórcio ela não está mais ligada, ela está desligada pela lei ao marido, tá bom? Então a gente vê aqui que o divórcio ele desliga.
Mas é somente desligado no civil ou também diante de Deus? Só é desligado no civil diante dos homens? Não. A igreja também tem autoridade para ligar e desligar espiritualmente. O texto está lá em Mateus 15, 18. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o. Se ele te ouvir, ganha o seu irmão, mas se ele não te ouvir, leva contigo mais dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentio. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Então a igreja, ela tem a autoridade para desligar também. Então aqui ele está falando de alguém que errou uma vez, errou 2 vezes, errou 3 vezes. E a igreja entendeu, não, esse cara não arrepende. Esse cara tem o coração duro. Essa pessoa é irreconciliável. Então dentro do casamento pode acontecer isso. Traiu uma vez, traiu 2, traiu 3, a igreja tem autoridade. A pessoa foi lá, não quis mais saber, foi para o mundo mesmo, a igreja tem autoridade de reconhecer que essa união acabou. De desligar de entender que essa união foi desligada. Entendeu? O cara agrediu a mulher uma vez, agrediu 2, agrediu 3, se bem que nem agressão é muito complicado, não é bom esperar chegar numa 3ª vez, mas o cara agrediu a mulher, sabe? Continua no erro, no adultério, continua na agressão, no abuso. A igreja tem, esse cara é irreconciliável. E gente, olha o que está escrito em 1 Timóteo 3,15, existem pessoas que são irreconciliáveis. Saiba, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos. Olha aqui no versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, homens ruins, homens maus. Aqui envolve homem, envolve mulher. Por que eu estou usando muito o termo homem, 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 mulher, mulher? Porque a Bíblia deixa claro, porque era o contexto da época. Olha aqui, irreconciliáveis. Então tem homem, tem mulher que é irreconciliável, que não vai mudar. Infelizmente, essa é a verdade. Olha aqui, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Então, gente, infelizmente tem essa realidade. E dentro dessa realidade de violência, de casos irreconciliáveis, de infidelidade, de abandono da fé, de culto a outros deuses, de tantas outras coisas e práticas ruins dentro do casamento, de o marido casou, descobriu que a mulher é lésbica, a mulher casou, descobriu que o marido é homossexual, imoralidades e todas essas coisas, a igreja tem autoridade, gente. Assim como Moisés tinha autoridade para dar a carta de divórcio, por ser o tutor da lei no Antigo Testamento, a igreja tem autoridade hoje. A igreja pode reconhecer. A igreja, ela tem a chave do reino. A igreja, ela é justamente quem está aí para corrigir injustiças, para cuidar do órfão e da viúva, para cuidar do necessitado, para praticar a justiça de Deus, a fidelidade, a misericórdia, a graça de Deus. Entendeu? Então, em caso de violência, maus tratos, adultérios e causas irreversíveis, onde não há arrependimento do infiel abusador, a igreja pode reconhecer. Então é isso, gente. Em causas justas, né, a igreja pode. Então, a gente chega a essa conclusão, tá bom? Esse material aqui, ele vai ficar salvo aí para você baixar, para você ler, para você acompanhar, mandar para alguém, tirar dúvidas, tá bom? Ele vai ficar salvo aí. Minha luz apagou aqui bem na hora. Então é isso, gente. Não tem muito segredo, assim, não tem muita coisa, mas infelizmente, por conta de tudo que foi falado ao longo de séculos, a gente precisa trazer esse estudo mais completo, esse estudo aqui mais forte a respeito disso. Se foi bênção para você, se te livrou de peso, então dentro dessas condições a pessoa pode sim se divorciar, pode se casar de novo. Se você está vivendo um novo casamento, sinta-se perdoado, sinta-se perdoada, né? Se você era casado, cometeu adultério, mas essa pessoa já se divorciou de você, já casou com outra, ambos estão livres, tá bom? Porque o divórcio ele dá essa liberdade, mas assim, também não é por qualquer motivo. A gente viu aí os motivos que dão liberdade para o divórcio e para um novo casamento. A questão é, gente, o divórcio não agrada a Deus, existe um plano original de Deus, onde um faz o outro feliz, onde verdadeiramente vivem o projeto e o plano de Deus, mas em situações extremas como essa, o divórcio é sim permitido, o novo casamento é sim permitido, não há condenação, não há peso, você não vai para o inferno por causa de um novo casamento, mas é claro, gente,
Tudo você precisa analisar, colocar o seu coração na presença de Deus. Amém? Então você que assistiu aqui até o final, espero que você ore, você peça uma confirmação de Deus a respeito desse estudo e as dificuldades ou as dúvidas maiores que você tiver, pode mandar aí nos comentários, mas a questão é o seguinte: Léo, já casei de novo, já tô no outro casamento, posso voltar pro primeiro? De acordo com Deuteronômio 21, não. Não é necessário você ir lá, se divorciar e voltar pro primeiro marido. Por quê? Porque o vínculo que foi desfeito do primeiro casamento criou uma contaminação legal, uma contaminação cerimonial. É por isso que é até errado eu dizer para você separar de um novo casamento e voltar pro antigo casamento. Isso não é bíblico, tá? Isso não tem respaldo bíblico. Depois vê lá, Deuteronômio 24, do 1 ao 4, tá bom? Então não é lícito, não é bom que a pessoa volte pro primeiro casamento depois de ter casado com outra pessoa. Léo, foi eu que cometi o adultério. Peça perdão, busque perdão. Se a pessoa te perdoar, volta, reconcilia com ela. Mas se ela não quer perdoar, quer seguir a vida dela, te deu o divórcio, você tá arrependido de verdade, de fato, você também tá livre para casar novamente, principalmente se essa pessoa já tiver casado com outra pessoa. Mas enquanto essa pessoa está disposta a te perdoar e você não quer mais o perdão, você está um descrente. E se você contrair novo casamento, então sim, você está em adultério, porque essa pessoa está disposta a te perdoar, está disposta a tentar de novo, mas aí é você que está com a dureza de coração, tá bom? Então o divórcio não é permitido por causa do adultério, não, o divórcio ele é permitido por causa da dureza de coração, e muitas vezes a dureza de coração, ela é mostrada através do adultério, através da agressão, através de todas essas coisas que foram faladas aqui nesse vídeo, tá bom? Então essas foram as principais dúvidas que me mandaram. Eu acredito que ficou sanada as dúvidas. Então, se, gente, estão separados, cada um tá casado pro seu lado, tá os dois livres, em nome de Jesus. Somente se arrependa, peça perdão, viva para Deus, sirva a Deus, busca a Deus, ensina os seus filhos e as suas filhas o caminho de Deus, ensina a ter pureza, a ter santidade antes do casamento, tá bom? Você que tá divorciado, não se precipite em casar, se você tem filhos pequenos principalmente. Então é isso, gente. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha sanado as suas dúvidas, que tenha tirado um peso da sua vida. E você que discorda, está livre também para fazer os seus comentários aí. Tudo bem, que Deus abençoe sua vida. Lembrando que vai estar na descrição aí o material para você baixar, o link também do nosso devocional se você quiser ajudar esse trabalho. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Deus te abençoe, em nome de Jesus.